Ok, agora eu vou falar as consequências dessa equação. Por que que o Marx vai falar que isso é pouco provável? Então, a gente chegou aqui que o C2, o capital constante do 2, mais o acréscimo do capital constante do 2 tem que ser igual ao salário do setor 1, o acréscimo do salário do setor 1, o consumo dos capitalistas e o acréscimo do consumo dos capitalistas no setor 1. Então, o que o Marx vai falar é que isso é muito pouco provável. Porque você depende, esses dois lados da equação, esse lado aqui, que é o C2, ele meio que simboliza o investimento em produção. Então, isso daqui, ele aumenta a produção. E esse lado aqui é como se fosse o consumo. Não é como se fosse, né? Ele é o consumo. E o primeiro é o investimento em produção. Então, o que o Marx vai falar é que é muito pouco provável que esse lado aqui iguale esse. Porque isso daqui, se tivesse em equilíbrio, você garantiria que todo o aumento de produção que tiver vai ter um aumento de demanda por ele. Então, tudo que você conseguir aumentar de produção vai ter um aumento igual de consumo. É basicamente isso que você precisa para que você esteja em equilíbrio e não tenha uma crise. Porque se você aumenta muito a produção e o consumo não aumenta tanto, você vai ter uma crise de subconsumo, que é o que a gente vai ver depois. Então, o que ele vai falar também, além de que você tem uma tendência capitalista de você investir mais em produção, ou seja, aumentar esse lado aqui da equação, e os capitalistas, eles também tendem a eles mesmos gastarem pouco, então isso daqui tende a... Então, como eles gastam pouco, ou às vezes eles acumulam, ou tipo, eles não vão pegar o dinheiro deles e gastar no D2, então esse consumo aqui, ele não vai se realizar. Então você não vai ter essa parte aqui. Então isso tende a cair. E além disso, o salário dos trabalhadores também tende a cair. Por causa daquilo que a gente viu do exército industrial de reserva. Se você aumenta o investimento, você vai aumentar a sua demanda por capital variável. Porque você vai ter mais fábricas, mais máquinas, você vai precisar de mais gente operando. Então você recorre ao exército industrial de reserva. E você vai lá e contrata mais gente. Aí, agora que você já tem mais gente contratada, pode ser, ainda vão sobrar, ele fala que sempre existe esse exército industrial de reserva. Então vai ter gente sobrando fora do mercado. E pode ser que essas pessoas estejam dispostas a trabalhar por menos, ou trabalhar mais, igual a gente viu na mais-valia absoluta, que elas vão trabalhar mais tempo e até às vezes receber menos. Então é todo aquele processo do que você tinha os trabalhadores que trabalhavam 8 horas, com 7 de trabalho necessário, um de mais trabalho, que vai passar a ser 10, com 7 de trabalho necessário e 3 de mais trabalho. Então isso vai acontecer. Então, esse processo de você ter as pessoas trabalhando mais tempo ou elas sempre ter alguém disposto a trabalhar por menos, isso é o exército industrial de reserva. E a existência dele, a existência de que... E ele fala que sempre tem um exército. Então, a existência dele já indica que o nível dos salários tende a cair também. Então, o que eles vão falar é que essa equação, ela muito provavelmente não vai acontecer. Porque você tem um aumento desproporcional. Aqui você aumenta, e enquanto esse lado aqui tende a reduzir. Então, isso é um dos motivos que pode acontecer uma crise de subconsumo ou superprodução. O subconsumo seria esse lado aqui cai muito e você não consegue consumir tudo que está aqui. A superprodução é que você produz muito e esse lado aqui também não vai conseguir consumir o suficiente para essa produção, esse nível de produção que você criou. É isso.